Estou gravando esse segundo vídeo. Na verdade é o terceiro vídeo, mas ele representa a segunda parte da nossa segunda aula. É a aula ainda sobre princípios e eu pretendo hoje encerrar com esse tema, né? Deixar concluído em duas aulas de 1h40 os princípios recursais de uma forma bem cautelosa e aprofundada, que, como eu falei com vocês na primeira aula, essa é a base, teoria geral dos recursos é a base que vai servir para a vida toda de vocês e, claro, para o andamento do nosso curso. Tá? E aí, ó, inclusive em homenagem a ex-alunos, eu tô com essa caneca que tem aí Rafael, Palmeiras, Defensoria e vinho. Não tomo tanto vinho hoje, né? Mas na época era uma das minhas obsessões. Bem, vamos lá. Então, o nosso próximo princípio, o sétimo princípio muito importante para a sistemática recursal, é o princípio da fungibilidade. Esse princípio, ele sempre esteve presente no nosso direito processual, né? Quando eu falo sempre, estou remontando ao Código de 39, mas ele em 39 estava de forma muito clara no sistema, porque ele era um princípio expresso, tinha um dispositivo específico para tratar dele. Talvez por causa da pretensão do Alfredo Buzaide, quando ele fez o anteprojeto do CPC de 73, ele procurou resolver o problema da dificuldade em se recorrer, e aí ele achou que não fosse mais ser preciso a fungibilidade e tirou a regrinha da fungibilidade que era expressa. Só que, como a gente vai falar aqui na hora de explicar o princípio, acabou que a prática fez ressurgir o princípio da fungibilidade, que, embora não esteja expressamente previsto nem no Código de 73, nem no Código de 2015, é um princípio que pertence ao direito processual. Eu consigo verificar manifestações dele na parte recursal, como a gente vai acabar de explicar, mas também nas tutelas possessórias, também nas medidas atípicas para cumprimento de uma decisão judicial na fase de execução. Então, de fato, a fungibilidade é algo inerente à nossa sistemática recursal e também processual, até porque o processo não é um fim em si mesmo, ele é um meio, e o meio ele deixa de ser tão importante quando você, através de alternativas, consegue atingir o objetivo final. Bem, então vamos lá. Princípio da fungibilidade, nosso sétimo princípio. A doutrina especializada, Cássio Scarpinella Bueno, Fred Didier, Júnior e Leonardo Cunha, Teresa Arruda Alvim, costumam dizer que o princípio da fungibilidade não deixa de ser uma manifestação de um princípio mais abrangente, que é o princípio da instrumentalidade das formas, que, como eu acabei de mencionar, ele permeia o princípio da instrumentalidade todo o processo, né? O processo é um instrumento que serve ao direito material, que serve à própria convivência social, porque permite que a lei seja aplicada por um terceiro imparcial e, portanto, por ser um princípio que afeta todo o processo, não é diferente no plano recursal. O recurso é um remédio que o sistema colocou à disposição de quem precisa recorrer de uma decisão judicial porque está sofrendo um gravame, e ele o objetivo do recurso é trazer uma melhora para a situação desse litigante. Então a questão é simples: se eu puder conseguir essa melhora através de um outro instrumento que não tenha sido o instrumento, né, o meio pensado pela lei, o que importa é chegar até o objetivo, alcançar o resultado. Então,
o princípio da fungibilidade, ele tem essa vertente. É uma forma de aproveitar um recurso que foi manejado de modo equivocado e, ao invés de simplesmente, como nós explicamos na aula passada, deixar de admitir aquele recurso, né, fazer um juízo negativo de admissibilidade, o julgador, então, ele desconsidera o equívoco, desconsidera o erro do recorrente, recebe o recurso errado como se correto fosse e dá um encaminhamento, faz a apreciação daquele pedido recursal e pode, enfim, depois de decidir o recurso, de fato, conseguir proporcionar para aquela pessoa uma melhora na sua situação processual. Bem, então, eu acho que essa explicação inicial, ela é bem certeira na finalidade do princípio da fungibilidade. Reconhecendo o próprio legislador que o processo não é um fim em si mesmo, mas que ele tem, na verdade, compromissos com o seu objetivo. Reconhecendo também que o sistema pode gerar algum tipo de dificuldade para o recorrente, se essa dificuldade, se esse, posso dizer assim, esse trabalho que o recorrente está tendo de localizar qual o recurso correto, até pela própria complexidade do sistema, o próprio sistema cria um facilitador, que é a fungibilidade, e o juiz, então, o tribunal, então, ao invés de rechaçar o recurso, porque é o incorreto, recebe o recurso como se ele fosse o recurso adequado e dá o processamento normal. Por isso que se usa o termo fungibilidade, porque uma coisa é fungível quando eu posso tomar uma por outra, ou seja, há uma indiferença na hora de escolher um ou outro caminho. Talvez até usando essa expressão indiferença, a gente consiga entender os alemães. Os alemães, eles chamam o princípio da fungibilidade na Alemanha como o princípio do recurso indiferente, ou seja, não interessa qual recurso que você utilizou, mesmo que tenha sido o recurso equivocado, o Poder Judiciário vai processá-lo da forma como se fosse o correto. Bem, no Código 73, isso aqui é importante até para que vocês compreendam um pouco da estrutura e da história do princípio. Esse princípio nasceu no Código de 73, do Código de 39, porque aquela sistemática recursal ela era extremamente complexa. Diante de determinadas decisões, eu poderia ter modalidades completamente diferentes de recurso a depender do seu conteúdo. Nós vimos nas aulas anteriores que um dos princípios que o sistema de 73 adotou foi o princípio da correlação ou da correspondência. Para cada pronunciamento judicial, eu vou ter uma espécie de recurso. Mas em 39 isso não era assim. Então, por exemplo, saía uma sentença. Se a sentença tivesse determinado conteúdo, caberia um agravo contra ela. Se a sentença tivesse outro determinado conteúdo, caberia apelação. Então, olha lá, o mesmo pronunciamento do juiz, sentença, dependendo do seu conteúdo, se era de mérito, cabia apelação, se era sem julgamento do mérito, cabia agravo de petição. Então, obviamente, que a maior dificuldade do recorrente era descobrir qual é o conteúdo dessa sentença. E isso era um problema, por quê? Porque às vezes o juiz sentenciava com julgamento do mérito, mas não colocava isso expresso no julgado. Sentenciava sem julgamento do mérito, mas não colocava isso expresso ou colocava de forma equivocada no ato decisório. E obviamente que o advogado entrava com recurso que ele achava que era o correto e ia para frente do fórum, acendia uma vela de 7 dias e ficava lá torcendo de joelho para que o juiz entendesse como ele e aceitasse o recurso que ele interpôs. Obviamente que não tem sistema que conviva com uma situação de instabilidade, de falta de segurança como essa. Então, o próprio sistema
reconhecendo a sua deficiência, reconhecendo esse problema de definição de qual recurso utilizar, olhando uma mesma e única decisão, ele criou, ou melhor, ele trouxe o artigo 810. E esse artigo 810 tem uma redação muito legal, que inclusive ela acaba que, mesmo não sendo uma regra vigente, ela continua iluminando o princípio da fungibilidade, e eu vou ler para vocês o que dizia, né, o artigo 810 do Código de 39. Dizia assim: salvo hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, devendo os autos serem enviados à Câmara ou turma a que competir o julgamento. Então, esse dispositivo, ele era muito preciso no que ele queria. Ele dizia: salvo quando a parte agir de má-fé, ou quando a parte praticar um erro grosseiro, que deve ser um erro esdrúxulo, um erro que um advogado não cometeria, até porque ele se formou, ele passou na ordem, ele conhece o sistema, a parte não será prejudicada por interpor um recurso ao invés de outro que seria o correto, cabendo ao julgador, ao órgão julgador, receber esse recurso errôneo, mas que não é fruto de erro grosseiro nem de má-fé, e dar a esse recurso o encaminhando, como eu falei, para a Câmara, para a turma, para o órgão competente para julgar. Tá? Bem, essa era a expressão do Código de 39, e esse era um artigo 810 que tratava de forma expressa da fungibilidade. Bem, o que aconteceu? Aconteceu que Alfredo Buzaide, quando ficou encarregado de elaborar o anteprojeto do Código Novo, do Código de 73, ele falou: eu vou gastar aqui um tutano, vou gastar aqui tempo para reorganizar e melhorar, tirar essa complexidade que existia na sistemática recursal. E aí, o Alfredo Buzaide incorporou no seu anteprojeto o princípio da correspondência. Qual é a lógica? Da sentença cabe apelação, da interlocutória cabe agravo, dos despachos que não têm conteúdo decisório não cabe recurso. Isso no primeiro grau. E ele disse: pronto, não quero mais saber se a sentença julga ou se a sentença não julga o mérito. Não me interessa isso mais. O que interessa para mim é saber o quê? É saber se eu vou ter aqui, diante desse ato decisório sentença, o recurso de apelação. Por isso que ele falava de correlação ou correspondência. Mesma coisa com agravo. Não interessa o conteúdo da decisão interlocutória. Se é uma interlocutória, vai caber o agravo. Então, Alfredo pensou: se eu não tenho mais dúvida de qual recurso a parte deve se utilizar, eu vou retirar do ordenamento jurídico o princípio da fungibilidade. E esse princípio não teve a sua regrinha expressamente mantida no CPC de 73. Ocorre que primeiro problema que surgiu, primeira decisão judicial que surgiu, desagradando as partes no processo de conhecimento fruto do novo CPC, já gerou um problema na hora de escolher o recurso cabível. Inclusive, alguns colegas que estão acompanhando, né, alguns alunos, se não tiver correto, pode me corrigir depois, mas já deve ter visto uma revista de jurisprudência e doutrina muito famosa, da revista dos tribunais, da Thomson, né, que é a Repro, e a Repro ela tem vários volumes, mas no segundo volume da Repro, uma discussão que foi travada na PUC de São Paulo, com convidados da USP, era justamente sobre qual recurso a parte deveria se utilizar quando houvesse a exclusão de um litisconsorte do processo. Alguns autores diziam: bem, para o litisconsorte que foi excluído, o processo acabou, então ele deve interpor
o recurso de apelação. E outros diziam, mas para a parte que continua no processo, o processo continua. Então a decisão não é sentença, é interlocutória. Então cabe um agravo. Ou seja, a discussão que foi travada na PUC, que essa discussão ela foi no começo logo da vigência do Código de 73, então você tinha Nelson Nery Júnior, Tereza Arruda Alvim, Sérgio Rizzi e outros professores da PUC discutindo isso, não era uma questão simples. E isso mostrou logo de início que nós deveríamos recuperar a todo custo o princípio da fungibilidade, porque ele continuaria sendo útil no Código de 73. Mesmo o Código de 73 sendo uma grande inovação no sistema recursal comparado ao Código anterior. Isso também acabou afetando outros trechos do Código em que era nitidamente uma decisão interlocutória, mas o próprio legislador falava em sentença e etc e tal, uma confusão. Bem, o que acontece é que a doutrina não teve nenhum pudor em recuperar o princípio da fungibilidade, a fundamentar o princípio da fungibilidade no princípio da instrumentalidade das formas e dizer, embora não mais expressamente previsto em lei, é um princípio sim, continua influenciando, continua sendo abraçado pelo sistema, porque tem sim importância, tem sim relevo e é útil à sistemática recursal de 73. Só que, como não tinha uma regra expressa, a doutrina começou a discutir quais os requisitos para aplicação da fungibilidade. Obviamente que muitos foram lá no artigo 810 do Código Revogado e buscaram lá os requisitos para a incidência desse princípio. Então, a doutrina começou a dizer, a fungibilidade no Código de 73 só poderia ser aplicada se a interposição do recurso errado no lugar do correto não fosse fruto de erro grosseiro. Então, erro grosseiro voltou a ser um dos requisitos para a aplicação da fungibilidade. O segundo requisito para a aplicação da fungibilidade, recuperado também no artigo 810 do Código de 39, foi a não manifestação da parte de uma má-fé processual. Bem, qual é o problema que nós temos aqui? Erro grosseiro é um conceito muito aberto, que vai depender do rigor de quem está analisando o erro. Eu sou um professor muito flexível, inclusive não sou muito rígido, não sou exigente, então, obviamente que para mim erro grosseiro seria uma coisa. Agora um professor mais carrasco, que tem o costume de dar nota baixa, de ser exigente nas respostas, ele pode considerar um erro, talvez insignificante, como um erro extremamente grosseiro. Bem, segundo ponto, segundo problema, má-fé. A má-fé, ela não se presume, né? A boa-fé, ela é presumida. A má-fé, você tem que ter provas, né? Ou materialização de que há uma má-fé, um desejo de prejudicar a parte contrária. Como é que você vai, então, comprovar que a parte agiu de má-fé na hora de recorrer? E, como a grande dúvida era do cabimento entre apelação e agravo, e naquela época o agravo tinha um prazo de 10 dias e a apelação um prazo de 15, o que se via na prática era o camarada perder o prazo do agravo, que era 10 dias, ingressar com a apelação, que tem um prazo maior, em 15 dias, e dizer, olha, aplica a fungibilidade. Bem, a jurisprudência, já expliquei um pouquinho disso na aula passada, advogado é bicho nó cego, é gente esperta, então começou a dizer, para que a fungibilidade seja aplicada, a parte precisa, numa dúvida entre dois recursos, se valer
sempre do recurso no prazo menor. Então, olha lá, vamos imaginar uma situação de dúvida realmente. O camarada não sabe qual o recurso utilizar, se ele vai apelar ou se ele vai agravar. Então, na dúvida, ele tinha que fazer a apelação, se fosse o recurso que ele, no seu estudo, entendesse como correto, fazer a apelação no prazo de 10 dias. Obviamente que isso era ceifar praticamente a apelação, né? Cortar a apelação em praticamente 1/3 do seu prazo recursal. Sem dúvida que isso não era desejado, mas inúmeros julgados não aplicaram o princípio da fungibilidade sob o argumento de que a parte não havia respeitado o prazo menor e, portanto, estava configurada a má-fé. Bem, meus amigos, obviamente que todas essas soluções que eu dei, todos esses requisitos que eu acabei de mencionar, eles não representam, na verdade, o escopo da fungibilidade. O escopo da fungibilidade é fazer com que a parte não seja prejudicada por uma deficiência do sistema, né? Então, o que aconteceu? A própria jurisprudência foi, juntamente, claro, influenciada pela doutrina, e vários livros foram escritos, inclusive monografias sobre fungibilidade, foi entendendo que, ao invés de erro grosseiro, má-fé, recurso no prazo menor, a palavra que pode ser encarada como um sinônimo, ou melhor, como a chave para desvendar o grande dilema da fungibilidade, seria dúvida objetiva. E aí vocês vão se perguntar agora, mas vem cá, dúvida objetiva, que a dúvida geralmente não está na cabeça do sujeito, a dúvida geralmente não está no indivíduo que tem dúvida, que estudou vários autores e que encontrou autores que pensam diferente, que, portanto, não sabe se vai acolher o autor 1 ou o autor 2. Bem, então, a expressão dúvida objetiva, ela justamente vem para mostrar que não é essa dúvida. Não é a dúvida do recorrente que eu quero curar com a fungibilidade. A dúvida que eu quero curar com a fungibilidade é a dúvida que se instaura objetivamente falando, que se instaura em 2 lugares, que são muito importantes para a prática. O primeiro deles, obviamente, que é a própria prática, que é a jurisprudência. Então, se eu tenho, numa determinada situação, um Tribunal de Justiça do Amazonas, por exemplo, admitindo a apelação, e um Tribunal de Justiça de um outro estado, por exemplo, um estado vizinho, o Tribunal de Justiça do Pará, admitindo o agravo, eu tenho uma dúvida objetivamente aferível. Então, eu vou dizer, eu não posso punir aquele recorrente, porque, de fato, essa dúvida não é uma dúvida no seu interior, não é uma pessoa que estudou pouco, ou que não tem o costume de consultar a jurisprudência recente dos tribunais. Mas justamente por isso, por ele ser um cara atualizado, por ele estar sempre acompanhando as decisões dos tribunais, ele tem dúvida, e não é só dele, é uma dúvida que se apresenta objetivamente falando, porque um tribunal diz uma coisa, um tribunal diz outra. E em tempos de disparidade, de divergência jurisprudencial, isso é muito comum. É capaz, inclusive, de ele encontrar diferenças de entendimentos dentro do próprio tribunal. Uma Câmara diz uma coisa, outra Câmara diz outra, e aí, qual é o recurso que ele vai usar? Ele tem que usar um dos recursos e torcer para que o recurso caia naquela Câmara que entende que nem ele, ou ele pode ficar tranquilo que mesmo que caia numa outra Câmara, em razão da fungibilidade, esse recurso será apreciado. Então, posso garantir para vocês que eu estou diante, nesse caso, de uma dúvida objetivamente constatável, que é, como eu acabei de falar, aquela que se verifica em julgados diferentes de outros tribunais ou no próprio tribunal. Segundo ponto importante também da fungibilidade diz respeito à divergência na doutrina. Porque, meus amigos, eu não posso desprezar
a doutrina, o Brasil não pode desprezar a doutrina. Se o Brasil desprezar a doutrina, o Brasil vai cometer, eu acho que talvez uma das maiores, os maiores erros. Então, assim, é claro que a jurisprudência é importante, mas a jurisprudência tem que ser construída olhando o que a doutrina defende, né? Os doutrinadores são aquelas pessoas que estudam cientificamente a matéria, e o que eles têm a dizer é de fato relevante. Então eu posso me deparar também com uma divergência objetivamente constatável na doutrina. E aí, nesse caso, não acho justo que o julgador, diante de um posicionamento, por exemplo, de um ícone do recurso, como Nelson Nery Júnior, e um outro processualista de envergadura idêntica, como Cândido Rangel Dinamarco, que podem ter entendimentos diferentes a respeito de qual recurso utilizar, possa o juiz penalizar aquele advogado que foi na doutrina, que se debruçou sobre os livros e chegou à conclusão de que o pensamento do Nelson Nery era o mais correto. Ou outro que também fez a mesma coisa e chegou à conclusão de que o pensamento do Cândido Rangel Dinamarco era o mais correto. O que importa é que o tribunal, para não prejudicar essa parte, até porque não é um erro grosseiro, se Dinamarco diz uma coisa e Nelson Nery diz outra, não há um erro grosseiro aí, deixar de apreciar esse recurso. Então, nesse caso, a palavra que deve definir esse princípio é a dúvida objetiva. Havendo dúvida sobre qual recurso interpor, tanto na jurisprudência como na doutrina, o tribunal não pode deixar de aplicar o princípio da fungibilidade. Beleza, meus amigos? Esse princípio da fungibilidade, então, ele está aí. Eu acho que eu abordei todos os pontos relevantes a respeito dele. Quase todos, né? Porque tem dois tópicos do novo CPC que eu acho interessante nós falarmos agora. É claro que vocês vão compreender melhor essa explicação quando nós chegarmos lá nos respectivos recursos. Mas um dos problemas que nós temos sobre a fungibilidade é que alguns autores estão dizendo, olha, embora não tenha o artigo 810 tal qual existia no Código 39, nós temos sim dispositivos que tratam hoje da fungibilidade no sistema recursal. Eu vou pegar aqui alguns exemplos do que eu acabei de falar. O primeiro deles está no artigo 1032 e no artigo 1033. Alguns autores dizem que esses dois artigos são exemplos de adoção pelo CPC de 2015 da fungibilidade. Nós já falamos aqui em aulas anteriores que quando o acórdão proferido pelo tribunal violar ao mesmo tempo a lei federal e a lei constitucional, que a parte tem que entrar com dois recursos concomitantes, que é o recurso especial para o STJ contra violação à lei federal e o recurso extraordinário para o STF contra a violação que afetou a Constituição. Bem, o que acontece é que quando a violação é só um desses dispositivos, eu posso ter do acórdão só o recurso especial, eu posso ter do acórdão só o recurso extraordinário. O que acontecia até então, até o Código de 2015, era justamente o quê? Chegava um recurso especial no STJ, mas a violação era a Constituição. Então o STJ não analisava esse recurso. Chegava um recurso no STF, só que a violação era a lei federal, não era a Constituição. E o STF, então, se recusava a julgar o recurso e não admitia o recurso extraordinário. Então, o que o legislador fez em 2015 no Código Novo? Ele criou duas regrinhas. Uma que manda o STJ remeter para o STF, se entender que é caso de questão constitucional, e o artigo 1033, que manda o STF encaminhar o recurso para o STJ se perceber que a violação não é a Constituição, mas sim violação à lei federal infraconstitucional por via oblíqua, por norma de permeio, como eles costumam usar
na nomenclatura dos seus votos. Eu, particularmente, acho que isso não é fungibilidade, mas tem autores que falam que é fungibilidade. Eu vou deixar para me debruçar mais sobre esse tema quando nós chegarmos no recurso especial extraordinário, que vocês vão ter visto realmente a fungibilidade na prática e vão perceber que não tem aqui fungibilidade nenhuma. Eu acho que nesse caso está muito mais próximo do princípio da primazia da decisão de mérito, numa tentativa de evitar aquela jurisprudência defensiva, ou como Pedro Miranda falou, eu disse isso na aula passada, jurisprudência ofensiva, e regra de procedimento, do que propriamente a aplicação do princípio da fungibilidade. O outro exemplo que eu vou mencionar para vocês, Cássio Scarpinella fala no livro dele, Didier também fala, está justamente no artigo 1024, parágrafo 3º. Alguns autores estão dizendo que esse 1024, parágrafo 3º, é também aplicação ao princípio da fungibilidade. Eu também não acho que seja, é uma regrinha que fala que deverá o órgão julgador conhecer dos embargos como se fosse agravo interno. Eu também tenho um posicionamento muito específico sobre esse dispositivo, eu vou deixar para falar com vocês mais na frente, mas também não acredito ser aqui uma manifestação clara do princípio da fungibilidade, com esse perfil que eu acabei de explicar para vocês. Tá bom, meus amigos? Então aqui a gente fica com o princípio da fungibilidade. Eu vou